A paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. Vamos meditar aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 em diante, que diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Glória a Deus. Hoje eu vou trazer um tema um pouco assim polêmico, porém é sal para temperar, entendeu? Cuido eu que é uma palavra para que venha ajustar um pouco os cristãos, principalmente em lidar com a sua família, né? Glória a Deus. Então nós estamos aqui diante de uma palavra, o ID de Jesus Cristo, que depois de ter treinado os discípulos, depois de ter pregado para tanta gente, fez tanto bem e ter se oferecido na cruz do Calvário, ressuscitou, ele morreu, ressuscitou e deixou esse evangelho para ser pregado. Glória a Deus. Mas vamos lá, o que eu quero falar. O evangelho é o poder de Deus, salvação para todo aquele que nele crê. Então, o evangelho ele precisa ser pregado para cumprir o imperativo de Jesus e para salvar pessoas. Quem crê e for batizado será salvo. Eu quero focar nesse versículo, vou começar por aí. Crer no que Jesus fez, no que ele ensinou, no que ele veio fazer para salvar, né? Quem crê e for batizado, é necessário quem crê, quem aceitar Jesus e permanecer, ser discipulado, né? E continuar, buscar dele a santificação, batizando-se na água, que é o sepultamento da velha criatura, porque nós somos batizados, como nós somos batizados, eu expliquei isso, na morte e ressurreição de Jesus, né? Quando a pessoa é colocada nas águas, ele está sepultando a velha criatura que vivia em pecado. Mas só que esse evangelho tem que ser pregado para toda criatura, mas começa em casa, eu pregando para os meus. Eu sei que não é fácil lidar, você nascer em um ambiente, crescer em um ambiente e de repente você falar de Jesus ou pregar para os seus, né? E principalmente que tem aquela palavra que diz que profeta de casa não tem honra, mas aqui é questão de livramento, é questão de salvação, porque se o homem aceitar Jesus e firmar-se nele, será salvo. Porém, se ele não crê, ele é condenado. Imagine, eu ter que lidar com minha família o tempo todo e não conseguir salvá-la, os membros da família. Então eu acredito que cada um se dedicando a salvar sua família, evangelizar sua família, está pregando o evangelho, é um bom começo, né? É um bom começo, e aí pregando também para outras pessoas. Mas existem cristãos que o comprometimento dele não é diretamente com a vida. Eu vou ter que falar, é sincero, o que eu vou dizer é do coração, não é um julgamento, é a palavra, é o que eu observo. Então, eles frequentam muita igreja, e esquece que não é o frequentar a igreja que salva, mas aprender no templo, aprender na palavra, assimilar os ensinamentos dos pastores, nós apóstolos e pastores, e praticar. Aleluia. Evangelho não é um encontro social em que o cristão vai, eu vou botar uma Bíblia aqui ou na mão, vou me arrumar e vou para a escola bíblica, ou vou para a escola, para a igreja, vou congregar, a igreja não é para congregação, vou congregar, vou louvar, e só isso não.
além de eu me permanecer me batizando nas águas, buscando batismo com o Espírito Santo, como está em Atos 1, 2, que bati no meio lá em Atos 2, eu tenho que pregar para os meus. Eu já observei que não há uma preocupação para as pessoas em se firmar. E muitas vezes, quando elas se firmam, elas não ligam para os seus, não evangeliza, não fala de Jesus para os seus. E existem senhoras, né, pessoas que lutou a vida toda e envelhecem, ou até antes de envelhecer, morrem sem salvação, porque eles não são perseverantes em salvar, não são insistentes em salvar. Aleluia, glória a Deus. É triste o que eu vou falar, mas é realidade. Essa semana mesmo eu passei por um fato de que uma aposta, né, a apóstolo até Jucina pediu oração. Ela estava orando e pediu oração para salvar uma senhorinha. Glória a Deus, que a filha e outras pessoas que tinham sido evangelizadas, né, aceitaram Jesus, porém não evangelizaram essa senhora. O que é que acontece? Ela entra no caminho que não é o da luz, né? Porque é pelo ensinamento que a gente vê onde está Cristo. Aqui eu não estou falando de religião. A salvação é vindo pelos judeus, mas é através de Jesus. Então ninguém que pegando, dizendo, eu vou dar um curso bíblico e coloca Jesus fora, não fala que para ser salvo tem que aceitar e praticar a sua verdade, cai fora, porque esse tipo de doutrina não salva. Aí o que acontece? Eles ficam lidando com a família o tempo todo, na hora da morte, muitas vezes no hospital, vai lá, não faz um apelo, não pergunta como é que você está com Jesus, né? Se a pessoa já aceitou, amém, vai alimentando a pessoa. Se não aceitou, por que não fazer o apelo? Aí eu tenho um caso que uma pessoa de uma família, que ela está dando cobertura espiritual e aconselhando, é atropelada uma senhora, que não tinha aceitado Jesus, segundo o que eu soube, é atropelada e fica no UTI. Não resta mais outra coisa a não ser fazer o apelo. A gente ora, crê que Deus pode levantar, pode curar, mas é necessário fazer o apelo, porque se a pessoa morrer sem aceitar Jesus Cristo, não tem jeito, não vai ter missa de sétimo dia, não adianta enganar para as pessoas que ficarem dizendo assim, está em bom lugar. Para você se certificar de que a pessoa está bem, é necessário fazer o apelo e a pessoa aceitar Jesus. Eu já vi casos de que as pessoas dizem, está em coma, não tem jeito, não tem como pregar, você é parente, é o mais próximo, é o único que consegue entrar no UTI e é permitido, porque se a pessoa está grave, porque eu não posso um dia, ou alguém, um dia como parente ir lá e fazer o apelo? Quer dizer, usar a fé para salvar. Aqui está dizendo, aleluia, quem crer será salvo, quem crer e for batizado será salvo. Primeiro, crer e ser batizado, quer dizer, primeiro, a fé. Eu tenho que usar a fé para salvar, eu tenho que usar estratégias. Existem pessoas que usam tanta estratégia para fazer o mal, para fazer o que quer, e não pode usar uma estratégia para salvar um ente querido. Tem que usar a fé e ir lá e fazer apelo. Não tem esse negócio de dizer, não ligar não, porque quando você despreza, você está brincando com a eternidade da pessoa, você está correndo o risco de seu ente querido, alguém próximo a você, passar a eternidade no inferno, ser infeliz para sempre, no lago de fogo, no inferno, onde tem um bicho que não morre, um fogo que não se apaga. É muito sério, são muitos cristãos que não estão vivendo um evangelho legítimo, não estão tendo cuidado. Jesus nos chamou e nos preparou para pregar, gente. E para pregar o evangelho não precisa também tanta preparação. É só falar que Jesus salva, que Jesus curou, ele veio salvar, ele veio reconciliar o homem com Deus. A salvação é através de sacrifício, o sacrifício foi feito na cruz. Será que é tão difícil? Que amor é esse que as pessoas falam que tem pelos seus e não prega o evangelho, não alimenta com a palavra? Tem que insistir até salvar. Aí quando a pessoa está em coma, aí muito desengano, você não tem mais jeito, vou ficar orando para Deus fazer algo. Não, você tem que chegar. Eu acredito que tem na ciência, que eu não me lembro bem, mas tem que a audição da pessoa, mesmo em coma, ela fica funcionando, glória a Deus, né?
O cérebro está funcionando, a audição está em coma, mas está ouvindo, então, ou desacordado. Não quer que custa você chegar, pegar na mão do ente querido e pedir a Deus, já que é fé, orar, Senhor, preciso salvar meu parente. Está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, Atos 16:31. Pegar na mão ali, fazer uma oração, ou fazer o convite, fulano, se você está me ouvindo, aperte minha mão, me dê um sinal, e orando, pedindo a Deus para salvar. Isso é fé. Pregar o evangelho é isso, é você ir até as últimas consequências para salvar alguém. Você precisa acordar. Tem muitos cristãos que não estão nem aí, que os parentes não pregam, fica na igreja o tempo todo, na congregação, vai direto e volta para casa, não prega para ninguém, não prega para os entes queridos, não mostra que o caminho é Jesus e deixa as pessoas à deriva. É muito sério. Então isso também é um caso de arrependimento. Você tem que se arrepender e praticar o evangelho. O evangelho é pregar, é ir, é falar de Jesus para os seus e para os outros. Amém? Prega o evangelho, viva o evangelho. Não permita que as pessoas se percam por causa da sua, aleluia, seu descaso. Eu sou crente, Jesus vai salvar. Sem você pregar, sem você falar de Jesus, fale de Jesus para seus entes queridos. Fale que Jesus salva, que Jesus é o caminho, que a pessoa, se morrer sem Jesus, vai perecer, vai para o inferno. É necessário falar de Jesus. Amém? Então, eu não vou me estender mais, mas fale de Jesus. O evangelho tem que ser pregado. Amém? Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. E de pregai, falai, fale de Jesus. Fale que Jesus salva, fale que Jesus liberta. E quando encontrar a pessoa, não diga só isso. Vá para a igreja, vá para a minha igreja. Não. Pregue primeiro para ela. Antes de convidar o templo, fale que Jesus salva. Fale sobre o sacrifício. Aleluia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus abençoe e que essa palavra seja aplicada nos corações, que as pessoas passem a praticar, quem não praticava. E quem pratica, continue praticando a pregação da palavra. Amém. Deus abençoe e guarde a todos. Shalom Adonai. A paz do Senhor Jesus.